O Paraguai vive um momento único, crescimento econômico, estabilidade e oportunidades de investimento que chamam a atenção de quem está sempre em busca do próximo grande negócio. Seja investidor brasileiro que quer expandir os horizontes, seja cliente paraguaio que busca imóveis de qualidade e o mercado imobiliário no país vizinho está mais aquecido do que nunca. No episódio de hoje, vamos falar sobre as regiões mais promissoras, as tendências que moldam o setor, as diferenças entre o público brasileiro e paraguaio e o que mais é preciso saber para aprimorar e aproveitar esse cenário. Prepare-se para um bate-papo repleto de informações e estratégias valiosas. Fran, você é minha grande convidada aqui, a Fran, broker da Polar Antares, no Paraguai, e veio diretamente de Assunção para o nosso papo. Seja muito bem-vinda, Fran. É uma honra ter você aqui comigo. Obrigada, Mayra. Para mim é um prazer estar aqui e mais para falar um pouquinho do que o crescimento que está tendo o Paraguai lá, né? Com certeza. Fran, antes da gente começar a entrar nos assuntos mais técnicos, né, do mercado imobiliário paraguaio, eu queria que você contasse pra gente, porque aqui nos bastidores, pessoal, a Fran estava trazendo uma experiência que ela teve já com o nosso mascote. Como que foi a chegada do Apolino no Paraguai? O Apolino faz sucesso. Começa por casa, como eu sempre falo, pela minha filha. Minha filha é apaixonada pelo Apolino. A gente tem a nossa mascote lá. Ele já faz sucesso e a gente já está fechando o negócio graças ao Apolino. Chegou um cliente lá que ele identificou, ele estava vendo amarelo, a Polar, aí ele viu o Apolino, ele chegou na loja e ele, coincidentemente, ele já é cliente da Polar aqui no Brasil, ele já tem umas lojas aqui com a gente, e agora a gente está fechando outras lojas lá com ele. Uhum. Estabelecimentos comerciais, no caso. Isso. E veio através do mascote. Do mascote. E vocês têm reparado que as crianças, vocês comentaram que tem um estabelecimento próximo que tem uma grande visitação de crianças, né? E elas têm amado muito o personagem. Como que tem sido isso? Vocês acham que dessa visão das crianças em relação à nossa marca tem aproximado as famílias e possivelmente vai refletir em negócios futuramente? Faz toda a diferença, porque eles pedem para tirar foto com o Apolino, então faz aquela conexão com a família já. Então o Apolino faz todo o sucesso lá na nossa loja, é todo dia criança tirando foto com o Apolino. E Fran, que o Apolino é um sucesso, agora Brasil e Paraguai, isso daí a gente já sabia. Mas e agora? A marca, a Polar, ela tem uma força enorme aqui no Brasil e ela chegou com muita força no mercado paraguaio, né? No episódio anterior, o Adriano e o Gilberto, eles relataram que você estava aqui em Curitiba fechando negócios com cliente curitibano. Como que foi esse processo? Você já tinha lidado com clientes brasileiros? É a primeira vez através da Polar? Como que funciona e qual que é a sua experiência em relação a isso? É a primeira vez que eu tô trabalhando com cliente brasileiro por meio da Polar, né? Uhum. Então, a força da marca aqui no Brasil faz muita diferença justamente para apresentar esse mercado paraguaio. Porque tem toda a parte da segurança que, de repente, por toda a questão que tá o Brasil agora, o brasileiro procura essa segurança. Então, a gente consegue apresentar as opções que tem lá, mas eu tenho o respaldo da marca aqui no Brasil, que faz toda a diferença. Porque eu venho trabalhando com esse cliente faz um tempo. Uhum. Só que estar aqui em Curitiba, receber ele pela segurança da marca e também pelas oportunidades, porque hoje o Paraguai está sendo um país de oportunidades. Uhum. E você vê que esse cliente, ele tá indo morar lá por algum motivo econômico mesmo? Ou ele viu um crescimento industrial e resolveu ir para lá? Como que você tem reparado nesse crescimento da busca de brasileiros no mercado paraguaio? Tem as duas opções, né? Uhum. Esse cliente, particularmente, ele está indo em procura da tranquilidade e a segurança. Uhum. O Paraguai hoje está sendo um país bastante tranquilo para você investir e para você morar. Uhum. Tem um outro, que é o cliente que eu estava fechando ontem, ele está indo sim na procura da parte vendo o crescimento da indústria, então ele vai
para poder investir nessa parte de construção, de crescimento mesmo. Uhum. Eu vejo que vocês, na Polar Antares, vocês são muito fortes no Instagram, né? Eu acompanho ali as redes sociais. Vocês acham que essa força do Instagram, que a gente já tem no Brasil, a gente sabe que o poder de consumo através da plataforma aqui é muito eficaz para as lojas em relação a aquecer um lead, fazer essa conversão. Como que você vê a presença das redes sociais lá no Paraguai? Eu acho que é muito importante. O cliente procura saber de quem que ele está comprando, ele procura entender. Então, a ideia nossa de fazer muita força na parte das redes sociais é justamente isso. A gente quer mostrar que somos pessoas trabalhando. Então, quando ele entra e dá uma pesquisada, que eles fazem, eles procuram sempre, e dá para perceber isso. Então, a gente procura fazer esse trabalho sempre de mostrar o que a gente está fazendo para entregar justamente essa segurança, não só para o inversor, também para os clientes que a gente tem as propriedades para vender deles, eles também entram, o que está acontecendo? Como é que está a minha casa? Será que eles estão trabalhando? Então, a gente faz esse trabalho também com eles. Para dar esse respaldo para quem está anunciando o imóvel, né? Isso é muito importante. Vocês têm feito campanhas impulsionadas lá? Isso é uma curiosidade minha particular. Como que tem funcionado a questão do tráfego pago lá na região do Paraguai? Tem funcionado muito bem e faz sucesso aqui no Brasil também. As publicações de vocês chegam até nós. Porque eu tô fazendo esse trabalho mais de trabalhar por etapas, né? A gente teve a parte de um vídeo, agora vai fazendo outro vídeo, mais ou menos para mostrar, porque justamente a maior parte dos brasileiros, eles conhecem até Cidade do Leste. E eu tô tentando fazer esse trabalho de mostrar o que é Assunção, que é completamente diferente, que é justamente o que vocês estavam falando, né? Então, esse trabalho, agora, os apartamentos que a gente fechou é tudo por lead, que a gente chama, né? Que é tudo pelo tráfego pago. Então, ele realmente está sendo muito bom e eu estou surpresa com o resultado que está tendo no Brasil. Que eu falava com o Gilberto e a Adriana, eu falei, vamos fazer isso. E a gente ficou nessa dúvida, vamos fazer, não vamos fazer? Em menos de uma semana, em 2 semanas, a gente já estava fechando o negócio com cliente brasileiro. Então, isso foi uma coisa que surpreendeu muito. E hoje, a gente já está com um trabalho ele demora um pouquinho mais até eu explicar, até a gente conhecer, que eles gostam de... Então, porque é uma compra à distância, né? Exatamente. Tem pessoal que está esperando ir lá, conhecer. Chegando, já tem reunião agendada com um cliente que vai do Brasil justamente para conhecer a Assunção. Eu vou fazer esse trabalho. Então, todo o respaldo que eles precisarem de conhecer da parte jurídica, a segurança jurídica que a gente tem lá. A gente tem uma equipe de contabilidade que está disposta a fazer esse acompanhamento com o cliente para ele estar tranquilo de que tudo vai ser em regra e que tudo vai ser realmente o menor estresse possível, né? É muito legal você trazer isso, porque as pessoas ainda têm aquele receio de, será que o tráfego pago funciona mesmo? E de você já trazer que os leads vêm através desse tipo de campanha, que vocês conseguem aquecer ele e efetuar de fato uma venda, é muito importante, né? E eu acredito muito que essa questão da conversão, né, de clientes brasileiros indo morar lá, eles já vão entendendo que eles têm o respaldo de uma marca brasileira, que tem 56 anos de história, tem todo um histórico de segurança, né, e agilidade e transparência com o cliente, e vocês estão conseguindo levar isso para o Paraguai, e isso é muito positivo, tanto para a marca no Brasil, quanto para a marca lá no país, né? E nesse processo que a gente vem trabalhando sempre a marca de maneira ampla, eu aqui no departamento de marketing, a gente tenta trazer todos os segmentos que a Polar atua, né? E não são poucos. A gente até brincou que agora, de fato, com a entrada da Polar Administradora de Condomínios, a gente fechou o segmento imobiliário. Hoje a Polar atende 100% do setor que envolve imóveis. Lá no Paraguai, a gente tem o setor agro, que é muito forte, mas com a sua experiência, você acha que a maior parte da busca são imóveis residenciais, comerciais, industriais ou rurais? Como que você vem enxergando essa segmentação? Porque a Polar hoje, ela consegue atender, como eu disse,
todos os setores, né? Isso Sim. que é o bacana da nossa marca. Exatamente, é muito bom. Hoje em dia, com o crescimento que tá tendo o Paraguai, justamente da conversa que vocês tiveram com o Gilberto e o Adriano, essa verticalização está sendo um sucesso. Então, a gente está trabalhando muito com estúdios, lá a gente chama de monoambiente. Então, esse está sendo um segmento, por quê? Porque a procura para aluguel está sendo muito grande. Então, a gente faz esse trabalho, eles estão muito interessados nessa parte, porque a gente está falando de uma rentabilidade de 7 a 10% anual, entendeu? Com aluguéis. E você sente que a maioria desses clientes brasileiros que têm buscado investir lá é por questão de dolarização de patrimônio? É por questão de dolarização e segurança, né? Então, eles trazem muito essa necessidade e essa insegurança que eles sentem hoje em dia, eles levam isso e eles ficam surpresos. Ele falou, como assim? Eu consigo fazer isso aqui? Eu consigo ter minha renda em dólar? Consegue. Eu consigo abrir uma conta no banco? Consegue. Sem ter que abrir uma offshore, né? Isso que é o mais legal, porque quando o Jean-Michel até comentou esses tempos atrás, o Daniel comentou também, que quando a gente entrou no segmento de vendas estrangeiras, que a gente foi trabalhar Orlando, Miami, o processo ele é mais burocrático, porque para fazer essa dolarização tem que abrir offshore, e é todo um trâmite, né? E lá no Paraguai já não, você consegue abrir uma conta pessoal e deixar o teu imóvel rendendo, assim como fazemos no Brasil, só que lá em dólar, né? E você acha que esse fator realmente se torna um grande atrativo para clientes brasileiros? Se torna um grande atrativo, esse é um dos pontos, e eu acho que o principal também é a facilidade, porque com um passaporte e um comprovante de renda, tu já consegue comprar teu imóvel no Paraguai. Eles ficam surpresos, como assim? Consegue. Então, tu consegue comprovar teus ingressos no Brasil, e a gente usa isso. E com o passaporte, tu tem financiamento diretamente com a incorporadora. Então, essa facilidade que eles estão dando hoje em dia é muito boa para quem está procurando ter uma renda em dólar. E a gente falou até agora de clientes brasileiros que buscaram o Paraguai, né? Mas como que tem sido a recepção dos clientes paraguaios em relação à nossa marca, em relação à busca por imóveis na região? Você acha que cresceu o número de vendas lá por paraguaios comprando realmente imóveis por lá? Qual que está sendo a experiência da marca Polar com clientes paraguaios? A marca é um sucesso, na verdade. Porque a gente faz um diferencial no atendimento. Acho que o Paraguai estava numa necessidade de uma marca forte que realmente entregue o que promete. Então, a gente faz esse trabalho, o trabalho da Master Franquia, de dar esse suporte, de fazer as capacitações que a gente chama, de estar sempre junto com o assessor e a gente também com o corretor, né? Então, esse trabalho é muito importante para a gente dar um serviço diferenciado lá. Então, eu tenho ouvido muito e eu sou muito feliz com todos os fechamentos dos corretores, porque eu tenho testemunha de clientes que falam, não, eu tive uma experiência ótima com a Polar. Então, é uma coisa, é como um abraço no coração pra gente, sabe? Que tu tá o dia inteiro trabalhando por dar um serviço diferenciado, isso faz uma diferença total. E eu acho que a recepção da Polar lá no Paraguai tá sendo muito boa. No começo, o pessoal tava, uma marca nova, será que é a mesma coisa? Não, e a gente tá mostrando que a gente realmente faz a diferença. Isso que é legal, né? Porque aqui dentro a gente trabalha muito a questão dos nossos valores, né? Qual que é o nosso real objetivo com o mercado? Que é, de fato, levar felicidade por onde estiver a bandeira Polar. E eu fico muito feliz de saber que o mercado paraguaio aceitou essa nossa verdadeira missão, que vai muito além de vender imóvel, né? Eu sempre falo que nós prestamos um serviço, mais do que vender imóveis, nós prestamos um serviço de fato à sociedade, que é juntar proprietários querendo vender com
futuros proprietários que querem comprar. E esse serviço, essa intermediação, quem faz, e a gente faz com a nossa assinatura, né? Que é o ser humano em tudo que faz. E isso faz toda a diferença. Eu fico muito feliz de saber que teve essa boa recepção no mercado paraguaio. E deixa eu te perguntar, a gente fala muito sobre verticalização aqui no podcast. Isso é unânime, né? A gente fala quando é região de Curitiba, quando é região metropolitana, quando é litoral, quando é Santa Catarina, porque o mundo está passando por esse processo de verticalização. E isso acontece por causa de imigração ou de migração, que é quando acontece no próprio país. As pessoas têm buscado muito, a gente viu já estudando isso, conhecendo um pouco sobre o mercado paraguaio, esse crescimento que a Assunção está passando, né? E eu acho que a gente até comentou no episódio anterior que o Paraguai, ele até então, ele encontra-se no Brasil dos anos 90, que teve realmente um boom imobiliário, as cidades cresceram muito nessa década. Você acredita que o Paraguai em si, Assunção, está passando por esse processo de um grande crescimento, de buscas maiores? E também isso a gente tem sempre que falar sobre o investimento do próprio país no país. Sim. Né? Porque quanto mais mão de obra, quanto mais pessoas capacitadas, maior é o poder aquisitivo delas, e o mercado imobiliário, ele se beneficia muito disso, porque as pessoas procuram melhores moradias. Você acredita que esse é o momento do Paraguai? Esse é um momento ótimo, eu tenho certeza absoluta disso. Eu acho que o melhor momento da Polar estar agindo no Paraguai, porque a gente não só falamos de verticalização lá, hoje em dia. Faz um ano que foi lançado um programa do governo que é chamado Xerogapona, em Guarani. Ele atinge uma segmentação que é de primeira moradia, primeira vivenda, que a gente chama. Então, é muito importante porque eu tenho um assessor que ele trabalha só com essa segmentação e ele tem um é como jeito... se fosse o Minha Casa Minha Vida aqui no Brasil? Ele é como Minha Casa, mas não é porque lá tu não precisa entregar nenhuma parte, tu consegue, com 3 pessoas da tua primeira linha familiar, tu já consegue tirar um empréstimo total, do valor total do imóvel, há 30 anos, então isso foi lançado faz um ano só no Paraguai. Então a gente não só fala de verticalização, senão que a gente também fala dessa segmentação que era uma necessidade de anos. Eu tenho vários anos no mercado imobiliário e essa era uma necessidade super importante, porque o juro desse empréstimo, por exemplo, é o 6,5% só, anual. E o cliente que estava à procura, que estava morando em aluguel ainda, é o momento perfeito para ele poder ter a casa própria dele. E eu gosto muito porque a gente leva o Apolino nas entregas das casas. Que leva a felicidade. Que leva a felicidade. E imagina, é uma notícia tão boa. Semana passada, antes de eu vir para cá, um assessor meu fechou uma venda de uma casa de uma pessoa que estava precisando muito vender. E de um casal que está 18 anos pagando aluguel e eles conseguiram comprar a primeira casa deles. Isso imagina, não tem preço, não tem. Sabe ver aquela fotinha Sim. de felicidade, Sim. de eu conseguir, e eles tirando foto com a mãe, o pai deles, e eles falando que orgulho, vocês conseguiram com o trabalho, e eles ganham salário mínimo, que é do Paraguai, né? Então, essa parte que a gente atinge a Polar não é somente números. Sim. E é uma parte vai muito além disso, né? E é uma parte da cultura que eu me apaixonei muito, que a gente não é só número, a gente consegue cumprir sonhos, sabe? Imagina essas pessoas, ouvindo eles falar, né? E ouvindo eles falar da atenção que receberam do corretor, é uma coisa maravilhosa. Para mim, que eu sou todo dia, e de repente, meta, números e tudo, e eu vejo isso, eu falo, tá, eu tô no caminho certo. Tô cumprindo a minha missão, né? Exatamente. Isso é muito legal de você trazer, porque quando eu dou integração aqui no Brasil, uma das primeiras coisas que eu falo para os corretores não importa o valor do imóvel. O valor do imóvel não importa. Você tem que tratar aquele cliente, o cliente que está comprando Minha Casa Minha Vida, o cliente que está comprando AAA, que é o alto padrão, eles têm que ter o mesmo atendimento, porque o investimento que ele está fazendo é o patrimônio dele.
né? A gente tem que, de fato, atender ele com um diferencial, com humanismo. Hoje em dia, a gente vem nessa leva de inteligência artificial, atendimento digital 100%, mas as pessoas precisam desse lado humano, né? Por mais que seja atendimento remoto, mas você conseguir atender o seu cliente, você falar e não deixar a inteligência artificial 100% falar por você, é o que torna o nosso negócio tão especial, né? Eu sempre falo assim, a Polar, ela veio investindo muito em tecnologia, ficou à frente de todo mundo no mercado, nós somos à frente, é uma marca vanguardista, só que a gente nunca deixou esse lado humano de lado, e é isso que torna a Polar ser a marca que ela é, né? Por isso que amarelo tem que ser sempre a nossa cor, que é a cor da amizade, da felicidade, porque realmente isso me encanta. Eu fiquei até emocionada com você contando isso, porque eu tenho vivência, né? Como eu comentei, a minha irmã mora no Paraguai e ela me traz muito da realidade das pessoas lá, né? Que foi realmente para ela, no começo, foi um choque, né? Quando ela me contou em relação a questão de mão de obra, como que era feita a contratação, de não ter, de fato, uma regulamentação de trabalho, como tem aqui no Brasil. E daí ela ficou, gente, foi um choque para ela. Só que daí depois ela começou a entender que é muito além disso. E que o povo paraguaio é muito caloroso. E daí você trazer um relato desse, que eles finalmente, depois de 18 anos, conseguiram comprar um imóvel. Eu fiquei até emocionada aqui, porque, né, é realmente especial fazer parte disso. Né? Eu fico muito feliz que você pôde ter essa experiência logo no começo da marca. Isso é muito legal. É muito legal, porque é o que eu sempre falo, né? Pessoas compram de pessoas. A gente usa tudo que é de ferramenta, inteligência artificial e tudo, são ferramentas que ajudam a potencializar o nosso humano, ser humano, né? Como a gente é. Mas tu conseguir fazer essa parte, mas as pessoas sempre gostam de falar com pessoas. Eles gostam de dar abraço, daquela felicidade. A gente leva um balão na entrega da casa, o apolino, mas isso não tem preço. Não tem, sabe? Esse acompanhamento, a gente consegue cumprir sonhos, é uma parte que realmente, para mim, não tem dinheiro que pague. Não tem mesmo, né? E deixa eu te perguntar agora, já numa parte mais prática do negócio. As pessoas têm procurado mais imóveis lançamento ou imóveis prontos? Como que tem funcionado essa questão lá no Paraguai? Lá, realmente, os lançamentos estão fazendo sucesso. Todos as vendas que justamente no episódio anterior de Gilberto e Adriano comentaram, de 4 imóveis, a gente consegue vender de 4, 5 imóveis, tudo entrega 2028, 2029, porque tu tem um plano de financiamento sem juros nesse período de obra. Sem juros? Sem juros. Então, tu consegue financiar. A gente tem uma incorporadora que ela faz financiamento de apartamento de 2 quartos até 120 meses, tá? Com juros. Aí já é com juros. Mas tu tem o plano até entregar, tu receber tua chave, tu tem o plano dele de 60 meses até sem juros. E como que funciona, você falou de financiamento, como que funciona o financiamento de imóveis lá no Paraguai? De imóveis direto com a construtora. Então, tu faz uma entrega. Tu pode reservar teu imóvel. Hoje, tu fala pra mim, Maíra, eu quero um imóvel. Se tu quiser, eu tenho, tá? Poucos. Olha, Jean-Michel, Daniel, eu tô querendo mudar pro Paraguai. Tu consegue reservar com $500, tá? A gente vê, escolhe a unidade, vista, tudo que tu quiser. Tu entrega um 20%. E tu já consegue fazer o financiamento até 60 meses de um estúdio, que é o monoambiente, e de um quarto. De 2 quartos que eles conseguem fazer até 120 meses, tá? E é direto com a construtora? É direto com a construtora. Aqui no Brasil é muito comum que financiamento seja feito através de bancos, né? Tem essa possibilidade, se um cliente quiser comprar um imóvel, fazer isso independente se é lançamento ou usado, de fazer financiamento direto com banco? Como que funciona essa parte? Tem opção, mas sendo estrangeiro tu não consegue, teria que ser direto com a construtora. Então, uma vez que tu já tem identidade, comprovante de renda lá no Paraguai, tu já consegue fazer já com banco, né? Tem a FD, que é até um monto específico, mas se tu é estrangeiro, na verdade,
as taxas são bem parecidas com as do banco. E tu tem a facilidade, tá? Tu não quer pagar essa parte porque tu tem o custo da transferência internacional. Então, tu fala, eu, Maíra, não quero pagar, é mais ou menos $50. Eu não quero pagar isso, então a gente pode fazer de 3 meses, cada 6 meses, de acordo com o que tu acha melhor para você. Isso diretamente com eles. Então, é muito tranquilo, porque tu tem a segurança de uma incorporadora que já está há mais de 9 anos no mercado, ela já entregou mais prédio, ela tá com 22 lançamentos, e a Polar tem essa Tudo diferença. Em Assunção? Tudo em Assunção. Não, tem Encarnação e Cidade de Leste também. Mas a Polar tem essa diferença também. A gente só trabalha com incorporadora que realmente tem história, que eu possa dizer, que é muito também da marca, que vai lá onde a gente quer dar. Case, exatamente, né? Que a gente vê e diz, ok, essa incorporadora a gente indica, porque tem casos e casos, né? Então, essa incorporadora a gente indica porque ela já tem um histórico. Eu já posso dizer que tem clientes que estão felizes com a compra deles. Eu acho muito legal, porque eu sou muito encantada pelo Paraguai, né? E faz parte de um plano futuro, assim, quem sabe um dia eu me mudar pra lá. Isso daí não é uma possibilidade que eu descarto, assim. Eu sempre falo pra minha irmã, assim, que eu penso ela volta e meia, fala, por que você não se muda com a Alice pra cá? Agora tem a Polar no Paraguai. Eu falo, a Polar é lá em Assunção, você mora em Cidade do Leste, minha filha. Né? Eu tenho essa possibilidade de trabalhar híbrido, mas eu sou muito encantada pelas possibilidades que o país traz, né? E como eu comentei no episódio anterior, eu vejo muitos paraguaios também vendo possibilidades aqui no Brasil. Você já atendeu algum cliente paraguaio que tem interesse no Brasil, ou somente brasileiros que têm interesse no Paraguai? Que isso a gente já viu que não sou só eu, muitas pessoas, assim como eu, vislumbram ali um futuro não tão longe, não tão distante, né, de residir no país. Sim, tenho 2 coisas. O Paraguai é tão encantador, não só para o brasileiro. Eu atendi um cliente de Porto Rico, que ele veio numa quinta-feira, ele veio conhecer Paraguai, a primeira vez, ele veio sem nada, e aí numa quarta-feira da semana seguinte, ele já tava comprando 2 apartamentos, porque de brincadeira. Ele ficou encantado com tudo, e ele falou, não, eu não vou embora. Ele só foi lá pra pegar os cachorros dele e voltar. Foi buscar o mais importante. Foi. Então, o Paraguai está sendo tão encantador para todo mundo que realmente ele está num crescimento, porque é verde, é natureza, é uma tranquilidade. Obviamente, tem todas as questões, mas é uma tranquilidade no geral que está sendo muito boa. Outra parte de pessoas de paraguaios tentando vir para o Brasil. Graças à Polar, a gente já está fechando parcerias também com outras lojas que são em Santa Catarina, Meia Praia, justamente desses leads que entraram da segmentação de tráfego pago. Então, a gente já tem imóvel, já captou imóvel em Meia Praia, que já está com outra Polar. Por meio disso, a gente já fechou uma parceria para o final do ano, que a gente está tendo uma lista de pessoas já que querem alugar por temporada. Então, a gente, graças a essa marca, a gente consegue fazer essa conexão, sabe? Então, é uma coisa muito legal, que eu posso sentar, eu posso falar, não, o pessoal de lá vai te atender igual eu estou te atendendo aqui. Então, é uma tranquilidade que eu tenho hoje em dia de estar com o respaldo de uma marca como a Polar. Isso é muito legal, né? Fazer essa conexão entre países. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como broker, né, da Polar Antares, como que tem sido a questão de captação de corretores lá? Vocês estão com uma equipe já com 10 corretores, né? E isso é muito bacana, porque a loja abriu há 2 meses, né? Como que tem sido essa captação de corretores, esse interesse dos profissionais em trabalhar com a marca? Na verdade, eu fico surpresa, porque eu tô no mercado faz tempo e eu olhei a Polar, eu
Eu começo por mim sempre, porque eu me apaixonei pela cultura. Então, essa conexão dos corretores com a cultura está sendo muito legal. Que é uma oportunidade muito grande que a Polar está dando de fazer o diferencial. A Polar está fazendo coisas no mercado que nunca foi visto no Paraguai. Isso que a Tá gente levando não o jeitinho brasileiro pra lá. Isso que a gente não levou nem a metade do que a Polar. Hoje, eu conheço muito mais depois de estar no Summit, que eu amei, adorei estar lá. Gostou? Depois eu quero Foi seu lindo. feedback. Foi lindo. Então, hoje em dia, e o pessoal não tem nem noção do quão grande é a Polar aqui e já tá apaixonado, então eles veem muito como eles agradecem a oportunidade de ser parte da marca. Então, essa parte está sendo muito legal, porque eles realmente gostam da cultura, se apaixonam pela cultura, e uma empresa com cultura é uma coisa totalmente diferente, né? Sim, porque a gente consegue, não é robotizar o processo, é humanizar o processo, né? Esse que é o diferencial. Mas para entrar aqui no Brasil, os nossos corretores, nossos franqueados, eles sabem que existem algumas regras para se tornar um corretor de imóveis no Brasil. Como é que funciona isso no Paraguai? Lá no Paraguai, a gente também tem um processo, tá? A gente chama de indução, não sei como vocês chamam aqui, mas ele passa por um processo de a gente vê, a gente avalia, a gente vai praticando um pouquinho com ele e depois a gente vai para a parte de assinatura de contratos. Eu, como broker, realmente hoje em dia eu vejo muito mais com quem é essa pessoa. Realmente ela vai representar a marca? Então aí a gente começa a fazer o processo e isso tem feito muita diferença no atendimento para o cliente que procura a marca, porque é muito importante essa parte para a gente, para o Gilberto, para o Adriano, a qualidade, o ambiente do escritório, que seja um lugar saudável, né? Saudável e mais que seja a procura, né? Tem dias que são ruins pro corretor, né? Então, que ele vá pro escritório chorar o que tiver que chorar, que seja uma família quando tiver que ser, família, briga, acontece o que acontecer, mas que seja um lugar seguro pro corretor. Então, isso tem feito muita diferença, realmente. E, Fran, como que você enxerga, né? A gente vem falando muito sobre crescimento. E como que você enxerga o crescimento de Assunção, mais precisamente, que é onde fica a Polar Antares, daqui a 5, 10 anos? Daqui a 5, 10 anos, olha, eu não conheço Dubai, mas pelas fotos... O pouco que eu conheci de Assunção, né? Vocês adoram os prédios altos, com espelhos, muito LED. Tem muito disso, então realmente... o outro dia a gente vinha, quando a gente chegou com o pessoal lá do Paraguai, a gente vinha passando por Curitiba e para quem mora e para quem trabalha, eu tô faz 8 anos no mercado imobiliário, eu vejo o crescimento de aquela frase, né? Quando eu cheguei era tudo mato. E hoje é só prédio para tudo que é lado. Tu vai numa terraça, que a gente chama, e tu vê, e a única coisa que tu vê é obra. É obra para tudo que é lado. E realmente é um mercado que eu vejo muito crescimento. Daqui a 5 anos, nossa, eu fico encantada, de repente eu vou andando, eu vou visitar uma propriedade, assim, e eu fico olhando, assim, quando eu paro no sinal, eu olho assim, meu Deus. Era tão diferente. Era tão diferente, mas eu fico tão orgulhosa, sabe? Sim. Porque foi um crescimento a pandemia no Paraguai fez a maior diferença. Do lado bom, né? Cresceu tanto porque o mercado paraguaio estava sendo só atingido por estrangeiro. E foi um momento que hoje em dia a gente consegue falar de um 60-40 já, sabe? Já tem um 40% do mercado paraguaio, de Paraguai mesmo, que ele tá investindo e ele tá dizendo, não, eu acho que é o momento de comprar. Porque o povo também tá ganhando mais poder aquisitivo, realmente, né? E faz a diferença. E esse investimento do governo mesmo no Paraguai
tá fazendo uma diferença. Vai fazer um obelisco, tem umas avenidas que já são muito chamativas. Tem um projeto que é maravilhoso, que eu falo, será que isso aqui é no Paraguai? Não, isso aí não parece, sabe? Não era o Paraguai que eu conhecia e hoje em dia tá tendo uma mudança tão grande. E não só Assunção, é uma expansão. No país inteiro, né? No país inteiro e as cidades mais próximas na área metropolitana ali de Assunção, é um crescimento muito grande. Porque Assunção é uma parte mais verticalizada, né? Mas essa parte mais de região de Luque, que há 5 minutos, 10 minutos de Assunção, é uma área onde a gente consegue encontrar casa, apartamento. Então, é uma diversificação muito grande. Sempre que alguém pergunta ou comenta, né, sobre o fato da minha irmã morar fora, do porquê eu vou tanto pro Paraguai, e das pessoas falam, mas o país é tudo isso mesmo. Eu sempre brinco que, gente, olha a ponte, o lado do Paraguai já ficou pronto, do Brasil faz 3 anos que não saiu. Eu tô falando a verdade, eu não tô, os meninos estão aqui nos bastidores e eu não tô mentindo, porque de fato o governo tem investido muito nesse crescimento por um todo, né? Agora voltando um pouco ao assunto Assunção, você falou que vocês olham os terraços, eu acredito que seja, sei lá, uma região mais alta ali, né? Para ver uma laje mais alta, que vocês veem muitas construções acontecendo. Tem alguma região específica ou é em toda a cidade que isso tá acontecendo? É em toda a cidade. Tu vai ficar surpreso. Se tu ficar um tempinho, tu olhar, tu vai falar, meu Deus. É a cidade inteira crescendo. É a cidade inteira crescendo. E é muito legal. E que conselho que você daria para quem está entrando no mercado imobiliário agora como profissional, como como vocês chamam, não é corretor? Assessor. Que conselho você daria para quem quer se tornar um assessor imobiliário? Hoje em dia é formação. E eu acho essa parte de não perder a essência, de ser... Pessoas compram de pessoas, mas pessoas querem comprar com os melhores também. Sim. Então, tu tem que ser um destaque no mercado, tu tem que fazer a diferença, e não precisa tu investir, fazer uma... Não. Tu só tem que se importar com o cliente e realmente se formar, aproveitar cada oportunidade que tu tiver de ferramentas que tu puder utilizar. Então, essa parte é muito importante e dedicar o maior tempo possível pro teu negócio, porque isso aqui não é, como eu sempre falo para eles, quando um assessor cresce, não cresce só o assessor, cresce a família. Então, tá crescendo uma família. A gente tá atingindo vidas, impactando vidas de uma maneira positiva. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente está levando. Então, como corretor imobiliário, o que o corretor tem que fazer é nunca parar de estudar. É o que eu sempre falo. Não só tecnicamente, senão que emocionalmente, trabalhar essa parte. O corretor, ele acaba sendo psicólogo, advogado, né? Ele acaba sendo tudo, porque ele é aquele ponto que ele tá participando do momento mais delicado da vida de uma pessoa. Que é a compra do maior patrimônio que ela tem, né? Tipo, tem gente que gasta 500 mil num carro. Tá, mas o carro, ele já saiu da loja, ele já sai desvalorizado. O imóvel já não, né? Ali, a pessoa que compra, ela sabe que tem valorização, que ela pode botar ele para alocar, que vai render renda, né? Então, é muitas coisas que englobam um imóvel. E é onde você cria a tua família. Então, é muito importante essa questão da formação do corretor e desse entendimento que vai muito além só de vender um imóvel. Exatamente. Né? A sinceridade do corretor também é muito importante. Porque a sinceridade cria conexão. Porque vender por vender não perde até a graça, sabe? Eu sempre falo que o serviço, quantas vezes a gente, hoje em dia, eu vejo propriedades e falo, por que ele quer vender? Ele quer vender... Fala para esperar um pouquinho mais. Não é o momento. Vamos ver. Tentar fazer de outro jeito. Não é o momento. Então, esse tipo de conselho não só é porque o dinheiro, ele vem... Eu vou falar em espanhol. Viene por añadidura. Então, ele é uma consequência, sabe? Sabia que aqui na Polar a gente tem um mito, né? E esse mito a gente sempre fala. Que não é mito, é realidade. Pensou na comissão, esquece que você perdeu o negócio. Acontece. Isso é verídico. Sim. Se o corretor, ele não pensa no cliente, ele pensa na comissão,
ele perde a venda. Ele perde. Né? E é aquela coisa, assim, você que estava no Summit, o Alexandre Weimer, que foi um dos nossos palestrantes, ele falou muito disso. Você tem que entender o teu cliente e o momento do seu cliente, que vai muito além de uma propriedade. Né? É o momento, é o que ele quer. A gente já teve casos de cliente, de corretor que perdeu uma angariação porque falou demais ali, ele não teve o tato com o cliente e acabou falando muito. E o que é esse falar muito? Aquela propriedade, né? Aquele imóvel, no caso, tô trazendo um case brasileiro aí para vocês, galera. Aquele imóvel, ele fazia parte de um inventário, o cliente, ele tinha vivido a vida inteira dele. Ele tinha acabado de perder um ente querido e o corretor, ele simplesmente falou assim, a gente vai vender para uma construtora. Quando você vende para uma construtora a casa do cliente, o que vai acontecer? Ela vai ser demolida. Ele perdeu a angariação por falar demais, porque não entendeu o momento que o cliente estava passando. Né? Era só falar, vamos vender, não precisa falar para quem naquele momento. Sabe? Essa transparência extrema, não é que você deve ocultar do seu cliente, mas é que você precisa entender o momento que ele tá. Se ele estava num momento, tipo, delicado da vida. Você podia ter falado, a gente tá vendendo e pronto, né? Ele é emocional, ele já sabia que a casa dele seria demolida. Ele já sabia que isso é um processo de verticalização que vai acontecer com residências planas em Curitiba. Só que ele não estava no momento de entender que seria derrubado. Claro. Então, é exatamente isso, é entender o que o cliente está passando, entender o cliente. Por isso que a gente sempre fala e bate nessa tecla até o final. Corretor de imóveis vai muito além de um vendedor. Exatamente. Né? Ele acaba sendo parte da família ali, o suporte. Porque ele tá num momento realmente mais importante da vida de uma pessoa. Porque não, por mais que o cliente já tenha feito qualquer operação imobiliária, a que tu faz, seja a primeira, seja a quinta, tem que ser a mais, tu tem que tratar como a mais importante, até com o cliente inversor. Ele, por uma coisa assim que tu fale com ele, ele vai deixar de comprar contigo. Sim. Então, é entender a pessoa realmente, o que ela está procurando, o que ela precisa agora. O que é mais importante para ela agora, né? Entender, porque todos temos um grão porquê, a gente fala lá, Sim. né? Eu acordo todo dia porque eu tenho um motivo. Eu vejo o sorriso da minha filha, que é esse daqui, o Apolino dela, tá? Então, eu levo um pedacinho dela comigo sempre. Então, todo mundo tem um porquê acorda de manhã. Então, essa parte de eu sentar, de eu entender, tá, por que tu quer fazer isso? E não é só por vender que eu vou vender. Eu quero entender. Sim, às vezes não é o momento ideal para aquele cliente. Exatamente. Ele vai acabar contraindo uma dívida, né? Ou às vezes aquele imóvel que ele tanto quer não é o que vai ser, que vai saciar o problema dele ali no momento, né? E aconteceu, a gente teve uma operação que a gente, de repente, pega um sinal do cliente, né? E tinha uma cliente que ela estava tão emocionada com essa parte, e ela falou, Fran, eu quero dar o sinal, quero dar o sinal, quero dar o sinal. O que aconteceu? Ela foi, caiu e quebrou a perna. Foi parar no hospital. E aí, ela me ligou chorando, Fran, eu vou perder a casa, eu vou perder a casa. Falei, calma, relaxa, tá? Deus sabe o que ele tá fazendo, porque ela reza muito, né? A gente vai fazendo essa conexão com o cliente, né? O cliente era de um corretor, mas todo mundo se involucra já, né? Quando já é na parte emocional, Sim. aí eu vou mais, eu dou esse suporte, né? Aí eu falei, calma, tá, vamos ver. Como é que a gente vai encaminhar isso aqui? O tempo. Ela ainda não tinha o crédito aprovado, então eu falei para ela, eu até posso pegar o sinal, mas depois não posso devolver o sinal. Então, o que você acha da gente esperar? Vamos esperar? E ela chorava. Era o dia do Summit ainda, que ela ligou para mim, ela falou, Fran, eu perdi a casa. Eu falei... Não, no ano passado aconteceu a mesma coisa comigo, que eu tava trabalhando muito, eu quebrei também a perna, então falei pra ela, aconteceu comigo, eu entendo que você está num momento muito delicado, o que você acha da gente
está trabalhando um pouquinho mais nessa parte de crédito, vê essa parte e depois a gente procura uma casa para você. Aí, ela tinha já um terreno, então, eu chegando lá, a gente tem que ver a construção da casa dela já, porque a gente também trabalha com esse esquema de construção. A gente trabalha com uma construtora que ela faz compra de terreno e ela faz a construção. Então, ela não ficou com a casa que ela queria, a casa foi vendida já no dia, mas a gente conseguiu fazer esse encaminhamento dela ficar um pouquinho mais calma. Eu falei, faz a sua cirurgia e eu vou cobrindo essa parte do crédito. E uma vez que esteja tudo tranquilo, aí eu pego o sinal. Aí ela falou, tá. Agora eu fico um pouquinho mais tranquila, mas ela chorando, sabe? Então, é muito importante a gente entender, compreender e dar suporte, né? Exatamente. Isso é o mais importante. Porque uma coisa eu sempre falo, assim, imóvel eles não são iguais. Eles podem ter a mesma planta, tá no mesmo prédio, mas o sol vai bater diferente em cada um. E às vezes você pegar e convencer o teu cliente, entender o momento dele, acalmar ele, que aquela unidade, aquele empreendimento que ele perdeu, não foi no momento certo, não era para ele naquele momento. Mas você conseguir converter isso, conseguir reaquecer, acalmar o cliente, é o que de fato fideliza esse cliente da marca. Exatamente. Isso a gente sempre conversa, eu converso muito com outros franqueados, eles sempre falam, não, impedi o meu cliente de comprar um imóvel porque não era o momento, ele ia contrair uma dívida, não era o que ele estava buscando, ele ia se frustrar daqui a 2 meses. E daí eu peguei, fui aquecendo ele, levei ele para outro imóvel, fiz ele, sabe, indiquei o que era de fato pertinente para ele naquele momento. Isso é o que fideliza clientes. Por isso que a gente sempre fala aqui o termo, não sei como que é no Paraguai, mas de carteira de clientes. Sim. Essa carteira de clientes, ela só existe porque aquele corretor trabalhou de maneira clara, honesta e conseguiu trabalhar esse cliente da melhor maneira possível dentro do que o cliente queria. É assim que se forma a carteira. E uma coisa a gente tem aqui no Brasil, a gente tem muito verídico. O cliente volta. Teve um caso na Centro que o cliente, ele comprou o imóvel, foi acho que em 83, e ele voltou agora no ano de 2025. Eu fiquei, gente, em 83, eu nasci em 92, esse cliente, olha o tempo que ele ficou ali lembrando da marca. Isso só acontece porque lá atrás o corretor que atendeu foi extremamente verídico, transparente, compreendendo o momento. E isso é o que faz a Polar ser, de fato, a Polar. Isso é muito bacana. Sim. E foi o que aconteceu com esse cliente que eu me reuni na franquia o outro dia. Eu falei, tu já conhecia a Polar? Ele falou, eu tinha 6 anos quando eu lembro que meu pai procurava, e era no jornal, tá, Fran? Era no jornal. Era no Classificados, e, né? Hoje em dia ele tá com 48 anos, e aí ele falou, e eu tô voltando pra Polar. E ele gostou muito porque ele já conhece. Então, essa parte da boa atenção, e é por algo que a Polar tem 56 anos no mercado, né? Sim. Não é à toa. Então, faz muita a diferença essa atenção, esse cuidado também que tem a marca desse filtro também de corretor, de quem está entrando em casa, né? Sim, com certeza. Fran, antes da gente encerrar nosso programa, eu queria que você olhasse para nossa câmera aqui do lado, para sua câmera, e desse uma dica para corretores que queiram trabalhar com a Polar, não só corretores brasileiros que queiram fazer negócios com a Polar Antares, mas também corretores do mercado imobiliário paraguaio que estejam procurando uma boa imobiliária para vir trabalhar com a gente aqui na Polar. Se você está à procura de um lugar realmente que parece que está trabalhando em família, esse é o lugar, porque a Polar não somente você será um número, você é um corretor que realmente importa. Mas é que você valoriza muito esse lado humano. Sim. E isso é uma das coisas, a Rai sabe, ela trabalha comigo, tipo, diariamente. É uma das coisas que eu acho que falta às vezes no mercado, sabe? As pessoas querem muito digital, só que o corretor tem que lembrar que ele tá vendendo um patrimônio, cara. Se eu for comprar um imóvel, eu vou comprar para não pensar em sair dele. É onde eu vou criar minha filha. Então esse lado humano eu acho fundamental. É muito importante. Não é jargão de marketing. É que, pô, eu vou comprar minha casa, com uma máquina. Eu quero comprar com uma pessoa, né, que vai me indicar um negócio bom,
eu mesmo para eu poder criar minha família. É que a gente tá num momento de que tudo é tão rápido, é tudo assim, tão gelado, né? Tão assim, não, vem lá, eu vou. E aí, quando eu paro com o cliente, respira, tá? Fica aqui comigo. O que você quer? E essa parte eu acho que é muito importante. Até com o corretor, ele vem, não, mas eu vou perder a venda porque o cliente não sei o quê. Não, calma. É o cliente antes. Quem importa aqui, certo? A comissão é importante, a gente vai ver, mas isso vai voltar de algum lugar. Se tu fizer a coisa certa, isso vai voltar. Sim, porque não é aquela adianta. coisa, você vai deixar de ganhar, mas o outro vai perder, né? Mas o cliente, ele realmente, com certeza absoluta, ele vai voltar pela atenção. Porque tu falou pra ele não, espera, não é esse o momento, e acontece a mesma coisa com o corretor. O corretor, quando tu se importa com a história dele, isso tudo tem um limite. Tu se importa com a história dele, com tudo que tá acontecendo, e tu consegue compreender, e é o que eu escuto muito na Antares, né, realmente, de tipo, eu me sinto em casa. Hoje, eles chegam assim, às vezes eles chegam chorando, eu falo, tá, vem aqui, vamos tomar um café. Eles dependem de comissão também, Eles né? dependem totalmente de comissão, né? Então, ele chega aí, vamos tomar um café? Relaxa um pouquinho. E aí, ele fala, tá, eu vou de novo pra luta. E eu vejo eles voltando a fazer ligação, assim, com uma energia. Essa parte, eu acho que é importante do broker, realmente, né? Porque tu faz um suporte. A gente é psicólogo, porta, geladeira. É tudo, né? É tudo. Não, mas isso, tem um programa que até indico depois vocês assistirem, que é um programa de marketing que a gente fala sobre psicologia. Porque, às vezes, o jeito que você fala, manda um joia no WhatsApp. Eu sou o tipo que, se a pessoa me manda um joia, ela já tá me xingando, Eu também. né? Tem gente que manda, tipo, oi, com um i. Isso daí é tudo de psicologia, não é que a pessoa tá sendo grosseira com você, mas isso pega, imagina numa venda, tem cliente que, tem corretor que chega a perder venda pela forma que ele atende o cliente no WhatsApp. Exatamente. E daí ele, mas eu não falei nada demais. Tá, mas como você falou? Porque você tem que entender o perfil psicológico do teu cliente. E isso é muito louco, assim, parece que é besteira, mas é uma realidade. Não, faz uma diferença. Sabe o que eu faço? Eu estudo psicologia, né? Então, eu faço um teste, e eu sou analista comportamental também. Então, eu faço um teste. Ai, o que você acha que eu sou? Que animal você quer ser? Eu acho que eu seria um Golden Retriever. Um cachorro bem louco. Sim, vejo. Mas quando o assessor, ele assina o contrato dele, eu faço, só responde essas 3 perguntinhas pra mim, então eu já entendo que tipo de assessor que ele é. Se ele é mais numérico, se ele é mais rápido, se ele é um pouquinho, como ele vai, e aí, então, quando eu passo um lead pra ele, eu já falo, manda áudio, porque eu sei que ele vai escrever muito frio pro cliente. De repente, o que ele respondeu? Eu sento lá, tá, vamos ver. O que ele respondeu? E aí eu falo pra ele, não, manda mensagem. E aí eu acho que esse é o trabalho do broker. Você vai tendo os parâmetros, né? Exatamente. Então, eu faço o teste com a Maíra, eu já sei que a Maíra vai atender esse cliente de uma maneira mais fria. E quando eu recebo o lead, eu já vou vendo mais ou menos o que ele vai trabalhando. E como trabalhar, né? E aí ele fala, não, mas o cliente não responde mais. Dá aqui o telefone, vamos ver. O que tu falou? Ah, tá. Então, aí a gente faz e eu passo o lead para outro assessor. Se não, ele não mandou áudio, eu pego e faço como se eu fosse o assessor. Então, aí ele vai aprendendo também, porque essa parte de suporte, o tempo inteiro, eles estão aprendendo, até ele pegar o jeitinho, ele vai. Não, isso é maravilhoso saber que você faz esse acompanhamento, porque, de fato, a psicologia, ela influencia e muito nas vendas, numa negociação, né? Porque entender, a gente falou muito sobre entender o cliente, o momento do cliente, mas vai muito além, a pessoa tem que entender como que o cliente é, né? A gente já viu isso acontecendo, isso é uma realidade. Eu sou um tipo de perfil, a gente analisa muito perfis no marketing, eu sou um tipo de perfil que se chama pragmático. Eu não gosto de enrolação no WhatsApp. Tipo, tem que me falar logo o que quer. Porque senão eu vou deixar aquela mensagem. Se fica tipo, oi, numa mensagem, tudo bem?
na outra. Posso falar com você na terceira? Deu, não pode não. Eu sou muito assim, porque eu sou muito rápido, minha cabeça funciona muito rápido e eu não tenho muita paciência. Então, se aqui não é objetivo comigo, eu já fico tipo, não quero falar com você mais. Né? E daí já tem cliente que não. Né? Que ele gosta. Que de gosta, falar, contar a vida. Esse é o programa que eu indiquei pra vocês assistirem. Ele é muito legal porque fui eu e a Raíssa, que é da minha equipe, e a Raíssa é o meu completo oposto. Ela é mais afável, ela gosta de criar amizade, contar a história dela, ter a história da outra pessoa contada, criar esse vínculo. Então, é muito engraçado que foi 2 parâmetros muito opostos, 2 perfis muito opostos, debatendo sobre o mesmo tema. E isso é muito importante para o corretor saber. Eu acho muito legal você, como broker, dar esse suporte para o teu corretor. Mas agora, Fran, antes da gente encerrar o nosso programa, eu gostaria que você desse um recado aqui para corretores brasileiros que queiram trabalhar vendendo imóveis através da Polar Antares e corretores paraguaios que tenham esse interesse de adentrar a família Polar. É só chamar. Mas a gente está fazendo um trabalho muito legal para você que está à procura, que tem cliente, que está buscando essa segurança e ter uma renda em dólar. Chama a gente que a gente faz essa troca eu mostro para você as melhores opções de investimento lá no Paraguai para você conseguir fazer essa troca com seu cliente. Muito obrigada, Fran. O mercado imobiliário paraguaio prova que as boas oportunidades muitas vezes estão mais próximos do que imaginamos. Para brasileiros e paraguaios, o cenário atual combina com potencial de valorização, segurança jurídica e diversidade de opções. Muito obrigada, Fran. Fiquei muito feliz pela tua presença diretamente de Assunção. Só para te entregar um pedacinho do Paraguai para você. Muito uma obrigada. Parte da nossa arte lá e eu espero você lá na Polar Antares. Tá? Muito obrigada. É assim que fideliza clientes, gente, com mimos.